Então, a gente tem aqui a nossa primeira Constituição brasileira, de 1824, e a gente, para conseguir compreendê-la, né, e também a duração que ela teve, né, os 65 anos, como eu falei anteriormente, a gente precisa entender um pouquinho desse processo, que foi a partir da independência do Brasil, né, em 1822. Então, a nível internacional, está em voga toda uma ideia do liberalismo político e uma monarquia absolutista já não iria responder às necessidades, né, daquele período histórico. Então, optou-se por uma monarquia constitucional, que tivesse uma constituição para que ela pudesse ter aí até a separação de poderes. Mas, né, o imperador, ele não aceitava muitas restrições políticas ao poder dele, né? O Pinto, ele até traz aqui o que Dom Pedro I falou, né? Com minha espada defenderia a pátria, a nação e a Constituição se fosse digna do Brasil e de mim. Então, assim, indiretamente ele estava dizendo, se eu gostar dessa Constituição aí, tudo bem. Mas como ele não gostou, né, do que estava sendo preparado ali pela Constituinte, ele então resolveu dissolver essa Assembleia, a primeira Assembleia Constituinte, e decidiu então fazer um conselho de notáveis para a elaboração dessa primeira Constituição, e é claro, né, nesse conselho de notáveis ele colocou quem ele queria e dizendo o que ele queria que estivesse ali na Constituição. Então, ela foi assim, nem um pouco fora do domínio absolutista, né? Bem, esse texto, né, foi então aprovado e acabou sendo a primeira Constituição, e como eu falei para vocês, teve duração aí, né, de 65 anos. Quais são as principais características, né, dessa Constituição que durou aí tanto tempo? Primeira é a forma unitária do Estado, né? Então, se a gente for ver o Brasil, toda a sua história, a gente vê uma diferença grande em relação, por exemplo, né, ao domínio espanhol, ao domínio português. Aqui a gente conseguiu ter essa forma unitária de Estado, né, apesar da imensidão territorial. A monarquia constitucional foi escolhida como forma de governo. O território brasileiro foi dividido, né, em províncias, e essas províncias tinham presidentes, só que eles eram nomeados pelo imperador, né? E aí eles poderiam ser nomeados ou exonerados a qualquer momento pelo imperador. Então, na verdade, eles faziam aquilo que o imperador estava querendo que eles fizessem, né? E aqui é um dado importante, né? O catolicismo era a religião oficial. Ah, mas poderiam ter outros tipos de culto, de crença? Sim, mas só a nível doméstico. Só para, né, a gente sabe que o Brasil, ele, na sua história, ele sempre acolheu pessoas que estavam fugindo de perseguições religiosas em várias partes do mundo, né? Então, os judeus, os muçulmanos, eles viam também aqui no Brasil um lugar, isso historicamente falando, para que eles pudessem fugir, né? Esse novo mundo acabava sendo um lugar mais seguro. E essas práticas religiosas, elas só puderam permanecer, né, por um grupo de privilegiados,
e isso de forma doméstica. A gente tem que lembrar que, por exemplo, toda a população africana que foi trazida de forma sem a sua escolha, né, para o Brasil, ela não teve, por exemplo, essa possibilidade, né? Ela tinha que assumir a religião católica. E aí a gente depois pode até conversar um pouco mais nas próximas aulas, né, quando a gente for falar sobre liberdade religiosa. E o quanto até hoje a gente vê que as religiões de matriz africana, elas são até hoje, né, vistas de forma muito negativa. Bem, existia aqui o sufrágio censitário. Censitário por quê? Porque poderiam votar homens, tá? Isso aqui, ó, a gente está bem longe da possibilidade de mulheres poderem votar. E para votar, era necessário uma renda mínima anual, e para ser eleito ainda mais, né? Uma renda ainda maior. E essa renda ficava sendo estipulada, e vocês vão encontrar de forma mais clara, né, lá no texto do Pinho, mas de acordo com cada cargo, né? Então, só para vocês terem uma ideia, um conselheiro geral da província tinha que ter uma renda de 200 mil réis, enquanto um senador, 800 mil réis, né? Então, dependendo de qual órgão ele estava ali, de qual nível, né, do cargo, ele tinha que ter cada vez mais dinheiro. E aí, a gente vê aqui a existência de 4 poderes políticos. O executivo, chefiado sempre pelo imperador, com o auxílio desses ministros de Estado. O legislativo, em que tinha a Câmara do Senado e dos Deputados. O judiciário, com os juízes e os jurados. E aqui o mais importante, tá? Em relação a essa Constituição, a gente vê que a principal diferenciador em relação aos outros é esse poder moderador. Então aqui ó, a gente vê que o imperador ele vai estar no poder executivo e vai estar nesse poder moderador, né? E aqui era quando ele decidia, dava a decisão final. Então, assim, de monarquia constitucional, a gente já sabe que ela estava muito mais próximo ao nível de monarquia absolutista, porque, né, o imperador ele conseguiu colocar aqui mecanismos para que a decisão dele fosse aquela final, né? Então, exatamente porque esse poder era somente do imperador, tá? Ninguém mais podia demandar, poderia ficar nesse poder. E aí é chamado como a chave de toda a organização política, né? Era o imperador aí que estava comandando tudo. Bem, a gente sabe que existia uma ampla declaração dos direitos destinados a assegurar a inviolabilidade dos direitos civis e políticos dos cidadãos brasileiros. E aqui a gente precisa deixar claro, né, quem são esses cidadãos? São os homens de uma certa classe social, não todos, né? A gente está aqui num sistema agrário muito forte no Brasil, e eram os homens que eram considerados, tá, cidadãos. A escravidão ela foi mantida, né, durante quase toda a vigência do regime imperial e dessa Constituição. Vai competir aqui ao poder legislativo as atribuições de guarda da Constituição e da interpretação de leis. O quórum especial era exigido somente para aprovação de emendas que se referissem aos limites e atribuições dos poderes políticos, então não era necessário ter um quórum especial. E na época do Império, competia ao poder legislativo velar pela supremacia da Constituição.
não tendo sido instituído um sistema judicial de controle, né? A gente vai ver que essa vai ser uma diferença fundamental em relação à Constituição atual. E aí, a gente chega à Constituição de 1891, a nossa segunda Constituição brasileira e a primeira da República, tá? Olha que linda que era essa Constituição, né? Foi aquela que durou 40 anos. Então, vamos pensar aqui, né, aos fatos históricos. Como momento histórico, Princesa Isabel ela assina a abolição da escravatura em 1888, né, 3 anos aqui antes dessa Constituição, e isso traz um descontentamento aos fazendeiros do café, né, do Vale do Paraíba, que utilizavam ainda de forma extensiva o trabalho escravo. A gente sabe, quando a gente está lendo, tem uma autora muito interessante que é a Renata, que ela é da Universidade Federal da Unifesp, que ela vai falar, né, o nó da questão social e a questão racial. Ela vai falar de forma muito clara o papel da princesa Isabel, né, dentro da abolição da escravatura, que não foi, ela não é a boazinha, né, que assinou essa abolição, mas tem todo um movimento muito forte da população que foi escravizada e ela só assinou porque não tinha outra forma, né, naquele momento histórico, e o quanto não foram realizadas nenhum tipo de política, né, para essa população. E o quanto essa questão, que é a questão racial que ela chama, vai trazer resquícios até hoje, né, na nossa vida cotidiana. Bem, como um outro fato histórico, vem a proclamação da República, né? A gente está falando aqui da primeira Constituição republicana, em 1889, em que foi necessária, então, uma nova Constituição. Sobre esse fato histórico, a gente tem que lembrar que essa proclamação da República, ela não foi um ato reivindicado pela grande parte da população brasileira, né? Quando aconteceu, isso foi, na verdade, foram acordos, né? Diferentemente, quando a gente estuda a história da América Latina, a gente vê essa particularidade no Brasil. Importantes eventos históricos acontecem com a população ali atônita, nem sabendo o que estava acontecendo. A população não foi às armas, não reivindicou, não teve uma revolução para acontecer a independência, né, do Brasil. Aristides Lobo ele vai falar que, né, o povo assistiu tudo aquilo bestializado, atônito, surpreso, sem conhecer o que significava. Muitos acreditavam sinceramente estar vendo uma parada. E tem vários outros autores. Carvalho, por exemplo, ele vai escrever um livro chamado Os Bestializados, em que ele também vai falar sobre isso, né? Como é que estava ali o clima no Rio de Janeiro a partir do momento dessa independência do Brasil, proclamação da República. Ninguém estava entendendo exatamente o que estava acontecendo, sabe? Então estava todo mundo ali, a população em si, atônita. E foi convocada então uma Assembleia Nacional Constituinte, né, que elaborou essa primeira Constituição republicana. E aí essa primeira Constituição, a gente vai ter uma forte influência do que estava acontecendo nos Estados Unidos. Tanto que aí a gente vai ver aqui que eram os Estados Unidos do Brasil. A gente pegou exatamente toda a formulação americana
de ver o nosso estado, de ver a nossa formação enquanto país mesmo, né? Então, vamos aí partindo para as principais características dessa Constituição. Então, além, o que estava acontecendo assim no mundo? A gente estava vendo, né, o positivismo como uma corrente filosófica que influenciou muito o modo de pensar de toda uma sociedade, né? E aí a gente está vendo essa imitação, entre aspas, de como também os Estados Unidos, que estavam influenciados também pelo positivismo, desenhou o Estado. Então a gente tem, né, como forma federativa de Estado, com rígida separação de competências entre a União e Estados. Então aqui, o que aconteceu? A transformação das antigas províncias, né, na época monárquica, para estados. Muda significativamente pouca coisa, muda muito mais a nomenclatura e algumas formas disso acontecer, porque a gente vai dar maior autonomia para cada estado. E essa autonomia, né, eu acho que daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas ela vai trazer consequências importantes para as eleições, por exemplo, no Brasil. Bem, foi escolhido a forma republicana, né, não mais a monárquica. Então é a primeira vez que na história do Brasil a gente vai ter uma república, né, a forma de governo republicana. O território brasileiro é dividido em estados, né? Então, como eu falei, as antigas províncias foram transformadas em estados membros dos Estados Unidos do Brasil. Aqui, ó, sempre copiando aí o modo, né, de ser dos Estados Unidos. E aqui a gente tem, né, uma diferença importante da Constituição anterior. A gente tem ampla liberdade de culto. Como eu falei com vocês anteriormente, a gente tem aqui a imposição da religião católica, né? E aqui essa é uma importante diferença. A partir desse momento, o Estado se torna laico e todos têm ampla liberdade de culto. Então, o catolicismo deixa de ser a religião oficial. Então, olha, gente, pensem bem já ali com os ideais positivistas, né, com o modo de pensar muito progressista, a gente já vem ali, né, 1891, já colocando a liberdade de expressão, liberdade de culto religioso. E a gente agora está voltando a esse debate, é um absurdo isso, né? Mas vamos voltar aqui à aula. E aqui a gente não vê mais o poder moderador, né? Lógico. A gente está aqui em outro modo de ser do Estado. Então a gente tem uma tripartição dos poderes políticos, com o poder executivo exercido pelo presidente da República, eleito por sufrágio direto e maioria absoluta. E aqui é importante a gente falar um pouquinho como eram essas eleições, tá? Em 1881, a gente tem a Lei Saraiva, em que ela vai trazer como que tem que ser as eleições aqui no Brasil. Quem é esse voto aqui direto e de maioria absoluta? É dos homens ainda. As mulheres ainda não podem votar nesse período, então não vão poder votar as mulheres, os analfabetos, as pessoas consideradas, entre aspas, como mendigos, militares de baixa patente e religiosos. Essas pessoas não votam nesse momento. Uma outra coisa importante da gente pensar nesse período histórico é que o voto não era secreto. E aí a gente vai ver como isso impacta na nossa vida política e econômica, principalmente em relação ao que foi denominado, né, como voto de cabresto.
Então, primeira coisa, com essa lei, né, ela dificultou muito e aí a gente está falando aqui sempre dos homens, né, que eles pudessem votar. Por quê? Porque tinha esse sufrágio, né, não tinha mais como na monarquia você ter que ter dinheiro para poder votar, mas era um processo tão burocrático, que as pesquisas históricas dessa época revelam que, por exemplo, só na cidade do Rio de Janeiro, né, que a gente está falando ali da capital, ela somente 1,3% da população que poderia votar, votava, até porque não era obrigatório nessa época. Então a gente vê aqui uma falta de representação incrível, né, da população. Como o voto não era secreto, o que a gente via? Toda uma repressão em relação a quem deveria votar, né? Então, a gente sabe que o que prevaleceu nesse período histórico foi o voto de cabresto, chamado, né, o que a gente denomina voto de cabresto, para eleger os representantes das oligarquias. Então, o que a gente vê, né, como característica aqui também é uma maior concentração de poder, como a gente tem aqui, né, uma autonomia nos Estados-membros, a gente vê que a gente também vai ter uma maior autonomia política a nível local, a nível dos estados, né, da União, e isso vai refletir em um maior poder dos governantes desses estados, com dando maior poder também aos coronéis, né, durante esse período da Primeira República, e o maior poder às oligarquias. Então, a gente consegue ver esse voto aqui, né, desse sufrágio direto, que vai nos levar à república, que a gente chama café com leite, onde a gente vai ter aqui o poder, né, muito forte dos proprietários de terra e que vão compartilhar esse período dessa república, dessa primeira fase aí republicana do Brasil, tá? Então, voltando aqui, o poder executivo, né, era exercido pelo presidente da República, eleito por sufrágio direto e maioria absoluta. O Congresso Nacional elegia o presidente da República por maioria simples entre os dois candidatos mais votados nas eleições gerais. Então, aconteciam as eleições gerais, as duas pessoas ali mais votadas pelos cidadãos, era depois decidido quem ficaria no poder pelo Congresso Nacional. Poder Legislativo era o Congresso Nacional, né, pela Câmara de Deputados e Senadores. O Poder Judiciário era formado por juízes e tribunais. Foi aqui que foi instituído o STF, né, Superior Tribunal Federal, com 15 juízes nomeados pelo presidente da República, tá? O que a gente vê aqui também ainda enquanto característica? A gente vê uma ampliação dos direitos individuais com a inclusão do habeas corpus, isso aqui vai ser muito importante, habeas corpus em relação a futuras constituições que a gente vai vendo daqui a pouquinho. Entre os direitos constitucionais do direito brasileiro, do cidadão brasileiro, tá? Então, esse é um dado também, assim, extremamente importante, muito importante para vocês levarem em consideração. Foi instituído, então, um sistema judicial difuso de controle da constitucionalidade de acordo com aquele modelo norte-americano, admitindo-se o recurso ao Tribunal Superior Federal de decisões judiciais em que se questionasse a validade de leis e atos dos governos locais em face da Constituição. Então, já aqui, a gente já vê que existe a possibilidade, por exemplo, de um impedimento, né, de alguém que foi eleito permanecer, caso tivesse alguma ação fora da Constituição, tá? Tem sempre aqui o STF que vai ver se realmente existe constitucionalidade nos atos desses políticos.
A historiadora Maria Efigênia Lage, ela vai dizer que essa Constituição, né, ela enquadrou o Brasil em uma tradição liberal muito norte-americana de organização federativa e do individualismo político e econômico. Então, ela traz uma grande inovação, que é o federalismo, né, onde a gente está vendo todos esses estados. Então, essa é uma coisa extremamente importante nesse novo momento histórico e que traz através dessa lei, né, dessa Constituição. Bem, agora a gente está indo para a terceira Constituição, a de 1934, e aí a gente vai fazer aqui de novo esse panorama da história. Então, tem o fim desse regime que a gente acabou de falar, que vai ser denominado a partir então República Velha, nessa primeira fase da nossa república, onde vai ter um esgotamento desse modelo político que ficou vigente até esse momento das oligarquias rurais, um rompimento da política do café com leite, desse coronelismo político. Está aqui em xeque também a crise econômica de 1929, em que a gente sabe que teve como consequência, por exemplo, a gente queimou café, né, porque a balança comercial ficou extremamente desfavorável. A urbanização e a industrialização, principalmente no Sudeste, Rio de Janeiro e São Paulo, e que isso fez com que tivessem também novas reivindicações políticas e econômicas da classe trabalhadora, do proletariado, e que no serviço social a gente fala que é um acirramento das expressões da questão social. E aqui a gente tem aqui, nesse período histórico, vários links que a gente pode fazer com várias outras disciplinas do serviço social, né? Principalmente a de fundamentos, né? Com a emergência do serviço social no Brasil. Bem, o que vai acontecer então? Com o fim, né, desse regime, dessa República Velha, o que vem aí de novo? Vem um golpe de Estado em 1930. Getúlio Vargas ele vai assumir esse governo provisório, vai derrubar o então presidente da República, Washington Luiz, e vai impedir principalmente a posse de quem estava sendo eleito, que era Júlio Prestes, né? Então, nas eleições, né, de março de 1930. Então, aqui a gente vai ter um golpe de Estado, primeiro golpe de Estado no período republicano, mas a gente tem as suas especificidades desse golpe de Estado, porque Getúlio Vargas ele está vindo aqui como, né, vindo do Sul, vendo como uma nova proposta. Então esse golpe de Estado ele acaba tendo como inimigo o comunismo, como, né, acontece normalmente quando se diz que está tendo aí um impedimento, né, de que algum comunista assuma o Estado. E também um outro fato é que em 1932 tem em São Paulo, né, a eclosão da Revolução Constitucionalista, uma convocação da Assembleia Nacional Constituinte, com a extensão, então, do direito de voto às mulheres pelo Código Eleitoral de 1932. Então, só agora, pela primeira vez, uma mulher pode ser eleita e pode votar, e uma mulher, né, foi eleita para compor a Assembleia Nacional Constituinte do Brasil. Então, só em 1932 é que a gente vê essa possibilidade das mulheres na participação política do país. Como outro fato, né, então a gente tem essa Constituição, que vai ser em 1934, e aqui a gente lembra que a primeira Constituição republicana, que foi a nossa segunda Constituição no Brasil, ela teve uma influência fortíssima dos Estados Unidos. Essa daqui, a gente vai ter
uma influência da Constituição alemã de Weimar. Pela essa concepção, né, de intervenção do Estado na economia, com a implementação de uma política do New Deal dos Estados Unidos da América, o planejamento dos países socialistas. O que está acontecendo ali na Alemanha? A ascensão do nazismo, né? E aí, Getúlio Vargas, ele era muito próximo aos ideais do fascismo e do nazismo, né? O nazismo na Alemanha e o fascismo na Itália. Então, essa Constituição, dentro desse golpe de Estado, ela vai estar muito próxima às concepções do que deveria ser o Estado e o papel dos governantes nesse período aqui histórico, tá? Então, vamos aqui às principais características dessa terceira Constituição. Bem, então ela vai manter a federação e a república como forma de Estado e de governo. Essa Constituição vai incorporar uma concepção de intervenção do Estado na ordem econômica e social. Então, aqui o liberalismo que tinha sido na Constituição anterior, com essa ideia muito americanizada, né, de não intervenção do Estado na economia e na questão social, ela é revertida. A gente aqui vai ter uma ideia, né, de um Estado muito mais interventivo, e vai dedicar um título, né, à ordem econômica e social. Vai adotar como modelo cooperativo de federalismo, acabando com essa rigidez, uma rigidez que tinham, né, entre as repartições e competências estabelecidas em relação, né, à Constituição anterior. Mas vai manter aqui também a tripartição dos poderes políticos, né? E aí eles com essas características próprias, né? Então, o poder legislativo, ele era exercido pelo presidente da República, eleito pelo voto universal, direto e secreto. Então, aqui a gente vai ter essa diferença em relação, né, às eleições anteriores e à Constituição anterior. Só que ele vai extinguir aqui o cargo do vice-presidente da República. E isso é interessante, né? Porque se não tem vice, né, não tem como tirar nem ele do poder. Bem, o poder executivo, né, ele vai ser exercido pelo presidente da República, eleito, né, pelo voto universal. Calma aí. O poder legislativo era exercido pela Câmara, desculpa que eu errei. O poder legislativo era exercido pela Câmara dos Deputados, com a mera colaboração do Senado Federal, que era disciplinado no capítulo da coordenação dos poderes. A Câmara dos Deputados era composta de representantes eleitos pelo povo por organizações profissionais. O poder executivo, esse sim, é que era exercido aí pelo presidente da República, Getúlio Vargas, nessa época, e ele retirou aqui o cargo do vice-presidente da República. O Poder Judiciário ele era composto pela Corte Suprema e por 3 ramos, né? A Justiça Federal, a Justiça Militar e a Justiça Eleitoral, além de cada esfera aí a nível estadual. Bem, ele então, pela primeira vez, ele vai colocar na Constituição essa justiça eleitoral. Então, ela vai ser criada ali em 1932 com uma competência mesmo de realmente ficar só focada, né, em todos os processos em relação às eleições, como uma forma de moralização ali do processo eleitoral. A gente sabe que aquele período que eu falei para vocês, café com leite, em que tinha votos de cabresco, onde tinha compras de votos, né? É uma tradição que vem ali da República Café com Leite. Vai ser necessária, então, essa justiça eleitoral para decidir se ocorre, e a gente tem até hoje, mudando, né, claro, em vários momentos históricos aqui do Brasil, essa justiça eleitoral que vai verificar se todos os
candidatos estão idôneos, se todas as eleições foram realizadas do modo correto. Então é aqui, a partir de agora, que a gente vai ter essa justiça eleitoral. Vai instituir também a justiça do trabalho, a gente vê que atualmente é super questionado, né? Essa justiça aí do trabalho, é necessário ter, né, um órgão judiciário para o trabalho, ou o próprio trabalhador pode negociar diretamente com o patrão. A gente está voltando, né, a esses temas que deveriam já ter sido solucionados já aqui em 1930. Uma coisa extremamente importante que a gente estuda muito também no serviço social é a incorporação dos direitos sociais, né, como uma nova modalidade de direitos fundamentais, que a gente vai ver então esse papel do Estado ao conceder à classe trabalhadora inúmeros benefícios trabalhistas, né? Então a possibilidade, só que olha, gente, atenção, quanto isso é recente e o quanto isso é importante, né? Então só aqui que a gente vai ter aposentadoria, salário mínimo, jornada de 8 horas de trabalho, repouso semanal, licença maternidade, tantos outros direitos que foram conquistados pela classe trabalhadora, que a gente tem que lembrar muito bem desse contexto que estava acontecendo aqui no Brasil, em que a classe trabalhadora ela vai à luta, né, para que ela possa reivindicar esses direitos. Então esses direitos aqui incorporados na Constituição, elas foram frutos de muita luta, muita repressão, muita morte, muita gente presa, torturada, né? A gente está aqui em um período em que esse governo é muito próximo ao governo nazista-fascista, né, de Getúlio Vargas. Então, essa concessão de direitos sociais, ela foi uma conquista muito importante da classe trabalhadora, tá? É importante a gente colocar isso bem claro. A extensão também constitucional do direito de voto às mulheres, né, como eu falei, extremamente importante. E só que não é todas as mulheres ainda que também não, né? Quando exercessem função pública remunerada também. Ampliação dos direitos e garantias individuais com a introdução do mandato de segurança e da ação popular no texto constitucional. E aí, essa Constituição dura pouquíssimo tempo. Por quê? Porque em 1937 a gente vai ter aí a nossa quarta Constituição brasileira. A anterior, né, a de 1934, vai durar um pouquinho mais de 3 anos. E ela vai ser substituída, então, por essa de 1937. Por quê? Porque ela vai ser imposta por Getúlio Vargas, né? Getúlio Vargas, como eu falei para vocês, ele faz esse golpe de Estado, ele não quer sair do poder, e aí ele vai fazer essa Constituição conhecida como a Polaca. Por quê? Lembra que a primeira foi influenciada pelos Estados Unidos, a segunda Constituição foi influenciada aqui por Weimar, né, a alemã, e essa terceira é influenciada pela Constituição da Polônia. Então ela vai ser denominada como a Polaca, por causa dessa forte influência ali, né, do que estava acontecendo na Polônia. E aqui a gente está vendo cada vez mais o avanço, né, dos regimes totalitários no mundo inteiro. Getúlio Vargas, como eu falei para vocês, sendo influenciado pelo modelo fascista de organização, né, desse novo Estado. Ele vai ter aqui como grande admirador tanto Hitler quanto Mussolini na Itália. E o presidente da República, ele vai legislar sempre por decreto-lei, tá? Por que decreto-lei? Porque ele escreve o decreto hoje e hoje ele já pode estar em vigor. Ele não queria que passasse pelo parlamento. Essa é uma coisa extremamente importante nesse período. E com o artigo, 186, o país ele vai ser declarado como estado de emergência, e aqui a gente vê a suspensão dos direitos individuais. Então é dentro desse contexto que a gente vê que primeiro a gente tem 3 anos antes o golpe de Estado, 3 anos depois
a gente vê aqui então a implementação real da ditadura que vai acontecer durante esse período de Vargas, tá? Bem, quais serão então as principais características? A gente sempre vai manter aqui a federação como forma de Estado, mas a gente vai ver, né, uma concentração desse poder que volta ao presidente da República. Então a gente, pela primeira vez aqui, né, no período de república, que a gente vai ver aqui, ó, quase que um absolutismo, né, quase que uma monarquia, no sentido que os poderes vão ficar de novo concentrados ao governo central, tá? É um federalismo nominal que eles chamam. A separação dos poderes ficam aqui assim só de forma formal, tá, gente? O legislativo e o judiciário, eles têm um poder extremamente reduzido das suas funções. Então, o que a gente vai ver? Uma concentração de poderes políticos no poder executivo, considerado como a autoridade suprema do Estado, a quem foram atribuídas as funções de coordenar a atividade dos órgãos representativos, dirigir a política interna e externa, promover e orientar a política legislativa de interesse nacional. Então, o presidente da República, ele, a partir dos decretos-leis, ele conseguia legislar sobre qualquer matéria que ele quisesse, né? Então, a gente vê aqui um importante retrocesso a nível de direitos, né, dos outros órgãos. O poder legislativo ele vai ser exercido pelo Parlamento Nacional, com a colaboração do Conselho de Economia Nacional do Presidente da República, composto de duas casas legislativas, né, sempre a Câmara dos Deputados e o Conselho Federal. O Poder Judiciário, ele era composto do Supremo Tribunal Federal, de uma justiça militar e justiça estadual. A gente está vendo aqui, então, uma redução também em relação ao Poder Judiciário. Bem, refletindo, né, então, essa mentalidade autoritária na nova Carta Constitucional, direitos e garantias individuais vão ser restringidos e o mandato de segurança e ação popular excluídos de novo do texto constitucional. Então, quando a gente tem, sempre que a gente tem uma Constituição que é autoritária, né, a primeira coisa que ela vai querer suprimir são as garantias dos direitos individuais, civis, políticos dos cidadãos. Houve então um retrocesso no processo de controle de constitucionalidade, né, uma lei declarada inconstitucional pelo Poder Judiciário poderia ser novamente apreciada pelo presidente da República. Né? Então, a gente vê aqui uma concentração novamente do poder total ao presidente da República. E aí, a gente chega à nossa quinta Constituição brasileira, em 1946, e aí a gente sabe que esse período é um período em que o Brasil, que lutou ali na Segunda Guerra Mundial, junto com os Estados Unidos, né, ele vence as nações, né, que estavam com muita harmonia ali com Getúlio Vargas. Ele, na verdade, para entrar na Segunda Guerra Mundial demorou, mas ele precisou entrar, né, por causa... o Brasil tentou ficar ali na sua neutralidade o maior tempo possível, até que chegou um momento que os Estados Unidos falou, então, vamos ou não vamos? E o Brasil, com muito medo dos Estados Unidos, resolveu se aliar aos Estados Unidos, apesar de ter tido todo um Estado muito próximo, né, ao Estado nazista fascista. E aí, com o nazismo e o fascismo perdendo, né, a Segunda Guerra Mundial, o Brasil tendo enviado, né, para a Itália forças expedicionárias no sentido de estar ali oficialmente contrário àquela política fascista, com a volta, né, das tropas,
Brasil se vê ali em uma situação delicada, né? Tendo um regime político muito próximo ao nazismo e ao fascismo, combatendo contra esse tipo de Estado, então ele não poderia mais permanecer com o Estado autoritário. Então se forjou, procurou fazer então uma redemocratização do país, tá? Em 1945. Então a Constituição de 46, ela vai ser fruto de uma Assembleia Nacional Constituinte, então aqui ela é realizada, né, por uma Assembleia Constituinte, que vai ser convocada a partir do momento em que Getúlio Vargas, que até então estava ali desde o golpe de Estado, né, de 1930, então ali por 15 anos ele vai ser afastado do poder. E aí são convocados representantes de várias correntes políticas existentes no país. E aí essa Constituição, essa Assembleia Constituinte, né, ela vai então fazer essa Constituição de 1946, e essa Constituição ela vai ter uma duração relativamente longa, né, até 1967. Ela vai sobreviver ao golpe militar, embora vão ter aqui vários atos institucionais, e a gente vai falar um pouquinho sobre eles mais tarde, até que chega o 5º ato institucional, e aí a gente vê uma nova configuração de uma nova Constituição. Mas ela durou bastante mesmo e permaneceu no Brasil, né? Vamos ver aqui então quais são as principais características dessa nossa 5ª Constituição. Bem, a gente vê uma recuperação da autonomia das entidades federadas, uma restauração do sistema de separação dos poderes. Então a gente começa a ver aqui, né, um maior poder de novo ao judiciário, poder judiciário, poder legislativo. O restabelecimento do cargo de vice-presidente da República, né, que tinha sido extinto. A retomada desse regime democrático, a reintrodução do mandato de segurança e de ação popular, né, aqui ainda nos capítulos de direitos individuais, inseridos no texto constitucional. Então, a Constituição de 1946, ela vai manter o controle difuso da constitucionalidade pela via da exceção e vai admitir a possibilidade de comparecimento de ministros de Estado ao Congresso Nacional para prestar esclarecimentos por convocação ou voluntariamente. Isso a gente também tem aqui, a gente vai ver na Constituição de 88, né? Quando o ministro, por exemplo, né, o ministro da Saúde toma uma decisão contrária àquilo que deveria ser. O Parlamento, o Congresso Nacional, pode então chamá-lo para que ele dê explicações, né, do porquê dessas atitudes. Isso deveria estar acontecendo também hoje. E isso já estava ali em 1946. E aí o que a gente vê, né, em um contexto político, social e econômico tão adverso? A gente vai ver aqui um período em que a gente vai ter o parlamentarismo no nosso país, tá? Bem, o que a gente vai ter aqui como pano de fundo? A gente tem Jânio Quadros no poder, né? Ele vence as eleições, mas ele renuncia. Então, para assegurar uma preservação da ordem constitucional, é o que eles dizem, né? Eles tentaram impedir a posse do vice-presidente da República eleito pelo voto popular, que foi João Goulart. Como tanto Jânio Quadros quanto João Goulart, o Jango, né, eles eram personagens muito próximas da esquerda, nesse contexto histórico, a esquerda, né, de Guerra Fria a nível mundial, a esquerda, os comunistas eram vistos, eram ou são, né? A gente está vendo essa retomada de forma bem mais forte agora,
de uma forma muito negativa. E aí teve uma tentativa de impedimento de João Goulart assumir a presidência, né, da República. E aí, como uma alternativa, se apresentou um sistema parlamentar de governo no país, em que a figura de João Goulart não tinha grandes poderes, né? Quem tinha maior poder era o sistema parlamentar, o parlamento, né? Bem, esse modo de Estado e de governo parlamentarista durou, então, da emenda constitucional de setembro de 61, e aí João Goulart chamou um plebiscito para poder saber qual era o tipo de Estado, né, que o Brasil gostaria de ter. E nesse plebiscito, a maior parte da população brasileira optou pelo sistema presidencialista, para continuar com o sistema presidencialista de governo. E isso foi em janeiro de 1963. Então, em menos de um ano e meio, nós vivenciamos o sistema parlamentar de governo, numa tentativa de impedimento, né, de João Goulart no poder, onde foi restabelecido o presidencialismo no Brasil. Então, a gente está falando em 1963. João Goulart, né, vai ficar muito pouco tempo no poder, porque a gente sabe que a partir de 1964 a gente tem o golpe militar. E aí vamos então introduzir o que acontece a nível histórico aqui no Brasil. Bem, o presidente da República, João Goulart, ele vai ser derrubado pelo golpe militar em março, né, de 64, então ele não conseguiu governar nesse período que ele estava no poder. No dia 9 de abril, a junta militar ela vai editar o primeiro ato institucional. Então, a gente vai ter, né, uma sucessão, nesse período de ditadura militar, uma sucessão de atos institucionais, tá? Mantendo, então, a Constituição de 46, mas com muitas modificações, né? Então, a primeira modificação é que a eleição seria indireta para o presidente da República. A possibilidade de aprovação por decurso do prazo de projetos de lei de iniciativa do presidente da República. Suspensão de garantias individuais de estabilidade e vitalicidade, com possibilidade de demissão após investigação sumária. Então, aqui, né, estabilidade de concurso, etc., não era mais garantida. Suspensão de direitos políticos pelo prazo de 10 anos, e cassação de mandatos legislativos. Então, quem era contra o golpe militar poderia ser cassado, né, do seu mandato legislativo. Pelo ato institucional número 2, foram extintos os partidos políticos e excluídos de apreciação judicial os atos praticados como fundamento em atos institucionais. O que a gente vê também, pelo ato institucional número 4, o Congresso Nacional foi convocado extraordinariamente para discutir, votar, promulgar o projeto de Constituição apresentado pelo presidente da República em prazo de 40 dias. Então, essa é a origem então, da Constituição de 67. Então, vocês estão vendo aqui o quanto, na verdade, a Constituição de 46 ela acabou tendo vários atos institucionais, e os militares, então, sentiram a necessidade de institucionalizar todo o que eles chamavam de ideais e princípios da Revolução, porque o golpe militar de 64, a gente viu, né, nos últimos anos ele ser evocado novamente, foi denominado pelos militares como revolução, tá, gente? É o que é denominado por eles. Bem, então, em 1967, né, depois de tantos atos institucionais, a gente vai ver
uma Constituição que ela vai ser outorgada, não vai ser a Assembleia Constituinte, né, como foi a de 46, com vários representantes de vários partidos políticos. A gente está aqui no período de ditadura militar e essa então vai ser outorgada. Por quê? Porque o Congresso Nacional ele não havia sido eleito para essa finalidade e não tinha nem legitimidade política para a representação da vontade nacional, né? Principalmente porque os congressistas oposicionistas tiveram seus mandatos cassados. Então foi fácil, né? Tipo, todo mundo que não concorda comigo vai ser cassado e aí a gente faz uma nova Constituição. E essa Constituição prevaleceu somente por 2 anos e ela vai ser substituída rapidamente pela Carta Constitucional de 69. Bem, quais são as principais características? Impregnada da ideologia de segurança nacional, né? Então vai ter a criação de um Conselho de Segurança Nacional, possibilidade de civis serem julgados pela Justiça Militar em casos de crimes que era considerado com segurança nacional. Então, se você era um professor de esquerda, né, você poderia estar incentivando seus alunos a fazer algo contra a segurança nacional. Então, você poderia ser julgado pela Justiça Militar, por exemplo, com o crime de segurança contra a segurança nacional, de ações contra a segurança nacional. Bem, centralização dos poderes políticos na União, especialmente nas mãos do presidente da República. Então, aqui a gente está vendo, né? Todo período autoritário, a gente vai ver aqui uma centralização dos poderes nas mãos do presidente da República. E ele também poderia, né, fazer leis em qualquer área, em qualquer lugar, tendo campos de iniciativa exclusiva, aprovação de leis por decurso de prazo, expedição de leis, enfim. Tipo, o presidente da República é quem mandava em todos os níveis aqui no Brasil. Redução de direitos individuais, né, admitindo-se a possibilidade de suspensão dos direitos em caso de abuso. Então, a primeira coisa também é a gente ter aqui a redução dos nossos direitos individuais, ir e vir, enfim, tudo. E essa Constituição de 67 dura só 2 anos e ela vai ser substituída por essa de 69. Bem, essa de 69 tem até uma polêmica. Será que é uma 7ª Constituição ou não? Porque ela não teve inicialmente esse nome, né? A partir do ato institucional número 5, em dezembro de 68, então a gente está vendo aqui um período em que tem onde a ditadura militar ela fica muito mais acirrada, né? Fica muito mais clara. A gente vai ver então a concentração maior ainda de poderes nas mãos do presidente da República, né? Então esse é o principal aí contexto do que estava acontecendo. Só um minutinho. Ai. Tá bom, perdi aqui a minha anotação. Desculpa aí o barulhinho. Bem, então a gente tem uma maior concentração de poderes, né, nas mãos do presidente da República, com uma consequência de restrição dos direitos individuais e políticos. Essa é uma questão extremamente importante. Com o ato institucional número 5, a gente vai ter realmente uma restrição dos poderes políticos, né, muito mais forte. E aí o que a gente vê, né,
em 1969, uma junta militar que vai assumir o poder, não aceitando aí de novo, ó, o vice-presidente sempre que tem aí uma possibilidade de golpe, né? A primeira coisa que eles não querem é que exista um vice-presidente. Então, em 69, a junta militar assumiu o poder, não aceitando que o vice-presidente Pedro Aleixo tomasse posse em razão da doença, né, do presidente Costa e Silva. Sobre o pretexto jurídico de que nos períodos de recesso do Congresso Nacional competia o Poder Executivo de legislar sobre todas as matérias, a junta militar, então, ela vai promulgar a emenda. Então, aqui a gente tem, novamente, né, na Constituição de 67, várias emendas à Constituição, e a primeira delas vai ser, então, essa, número 1, com o propósito do regime militar, né, a inclusão de um conteúdo de atos institucionais da própria Lei Fundamental de Organização do Estado. E aí, né, foram tantas modificações que foram introduzidas por essa emenda número 1 que prevaleceu o entendimento de que se tratava realmente de uma nova Constituição. Então, tem alguns juristas que dizem que é uma nova Constituição, outros que dizem que não, mas o que prevalece, a maior parte deles acredita que realmente tem aí uma nova Constituição a partir da emenda número 1 da Constituição, de 1967. E aí, foi realmente uma nova Constituição? Então, José Celso de Melo Filho, ele vai dizer: a questão da cessação da vigência da Carta de 67 e sua consequente substituição por um novo e autônomo documento constitucional perdeu seu caráter polêmico em face da decisão unânime do Superior Tribunal Federal, reunido em sessão plenária, que reconheceu expressamente que a Constituição de 67 foi revogada. Então, a partir do momento, né, em que o STF falou, não, a Constituição foi revogada sim, de 67, então o que a gente vai ter aqui é uma nova Constituição, né? Vai ser interpretada essa Constituição de 1969 como uma nova Constituição. Principal característica, então. Então, a principal característica dessa Constituição vai ser o artigo 182, estabelecendo, né, que estaria em vigor aí o ato institucional que a gente já falou, número 5, e os demais atos institucionais que foram baixados posteriormente. E aí observa com precisão, né, o que Jorge Miguel diz, que a Constituição de 69, na verdade, é quase que uma anticonstituição, né? Pois o próprio texto constitucional admitia a existência de mais de uma Constituição, né? De duas ordens, uma constitucional e outra institucional, com a subordinação sempre da Constituição a todos os atos institucionais. Então, o presidente da República, ele poderia, sem qualquer controle dos outros poderes, principalmente o judicial, fechar o Congresso Nacional, intervir nos estados, nos municípios, suspender direitos, cassar mandatos legislativos, confiscar bens, né, sustar garantias de funcionários. Então, ele tinha aqui poder absoluto, né? O poder do presidente da República nesse período era total. E aí, a gente vai aprofundar mais nas próximas aulas, tá? Depois da nossa avaliação, da nossa primeira avaliação, que vai ser no dia 5 de outubro, a Constituição de 88. Ela vai ficar principalmente aí para a nossa segunda unidade. Hoje eu vou falar rapidamente sobre ela, mas a gente vai falar melhor sobre ela, né? Como eu falei, na próxima unidade, tá? Então, eu só vou falar aqui, ó, os acontecimentos históricos para essa Constituição, nem vou falar muito
as principais características, etc. Isso eu não vou pedir para vocês na próxima avaliação. Só vou dar aqui o que está acontecendo, só para a gente entender, né? O que estava acontecendo a nível histórico para a gente chegar aqui à nossa Constituição de 88. Então, o que a gente vai ter? A nível internacional, a nível nacional, uma cobrança cada vez maior para a redemocratização do Brasil. Então, a gente vai ter aqui o autor Pinho, ele não vai dizer isso, essa é a nossa interpretação. A gente vai ter vários movimentos sociais, a classe trabalhadora que está indo às ruas, que está reivindicando os seus direitos e reivindicando a redemocratização do Brasil. Então, é dentro dessa luta muito forte da classe trabalhadora que a gente consegue pressionar cada vez mais, né, o Estado, e cada vez fica mais antipopular essa ditadura militar. Então, o que a gente vê aqui é uma distensão lenta e gradual do governo de Geisel. Inicia-se, a partir de 1985, a anistia política, o processo de abertura do governo Figueiredo, a eleição indireta de Tancredo Neves e José Sarney para o Congresso Nacional, para os cargos de presidente e vice-presidente da República. As forças oposicionistas, né, então a gente está falando aqui principalmente da esquerda, vai conseguir obter muitas vitórias nas eleições, né, locais, e aí começa a mobilizar também a opinião pública e as forças da sociedade civil para o processo de redemocratização do Estado brasileiro. Esse é um processo longo em que vários, né, personagens vêm à tona que a gente vê hoje. A gente está vendo, por exemplo, Lula e vários outros políticos que começa a ter uma aparição maior política e pública a partir desse movimento de redemocratização. Lula até antes, né, durante a ditadura, ele já estava, enquanto sindicalista, reivindicando vários direitos dos trabalhadores, mas aqui nos anos 80 fica muito maior a popularidade, né, de vários oposicionistas do governo militar. E aí, pela emenda número 26, né, a Constituição de 67, que estava então em vigor, foi encaminhada então pelo presidente José Sarney ao Congresso Nacional em 1985, convocando uma nova Assembleia Nacional Constituinte. A gente vai falar sobre ela na próxima unidade. A gente vai ter aqui a direita, a esquerda, os liberais, os conservadores, os progressistas, os comunistas, uma luta incrível dentro dessa Assembleia Constituinte para poder pensar e a participação maciça da população brasileira para se pensar que Constituição a gente gostaria de ter. Bem, foram eleitos então senadores e deputados em 1986 com a missão, né, de elaborar essa atual Constituição brasileira que foi promulgada aí em outubro de 88, e a gente vai falar sobre ela detalhadamente na próxima unidade. Então, queridos, é isso. Desculpa aí vocês só ouvirem minha voz, a aula deve ter sido ainda mais cansativa, peço desculpas, mas eu não tive todos os recursos que eu imaginei ter. Espero solucionar isso, né, para a próxima aula síncrona. Eu vou colocar aqui à disposição de vocês também as atividades de revisão ainda hoje. E vocês têm, né, até o dia da prova para poder assistir a essa aula e realizar as atividades, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo!